Olá, meu amigo, meu irmão, minha irmã catequista. Que bom ter vocês aqui para o último vídeo sobre simbologia e mistagogia, ainda da parte da tarde daquele retiro que a gente teve no dia 15 de janeiro. Os outros dois vídeos nós retratamos um pouco das definições, um pouco da simbologia contida na igreja, e agora a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre simbologia na palavra de Deus. Bom, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é repleta de simbologia. Acho que do princípio até o final da Bíblia a gente consegue encontrar inúmeros símbolos e às vezes a gente tem uma dificuldade em entender a, a leitura que a gente faz justamente por a gente não compreender ou não entender esses símbolos. E uma chave muito boa que existe para poder entendê-los é se aprofundar um pouco mais nos costumes judaicos. É lógico, a gente não quer ter um aprofundamento na religião e na fé judaica, né? Mas Jesus nasceu no meio judaico, ele pregou para os judeus, a Bíblia ela foi escrita por judeus, na maior parte, principalmente o Antigo Testamento, foi todo direcionado para terem leitores judeus. Então, muitas das coisas que estão contidas lá, a gente consegue ter um entendimento um pouco melhor se a gente tiver uma noção dos próprios costumes judaicos, né? E isso facilita muito. Outra coisa é a gente procurar na fonte, né? Acho que a nossa fonte maior, que é o próprio magistério da igreja. Acho que uma grande perca que os protestantes tiveram, entre todas, é essa ideia da sola escritura. Então, eles baseiam a sua fé simplesmente pelo que a palavra traz, apenas por isso, né? E isso abre margem para uma coisa que, na minha opinião, é terrível. Então, se eu posso basear o que a Bíblia fala simplesmente pelo aquilo que eu entendi, se eu não conseguir entender nada, a palavra de Deus não vai falar nada. E se olha tantas igrejas aí que cada um fala uma coisa, cada um usa a palavra de Deus para o sentido dela ser aquilo que ele quer. Isso é uma dimensão terrível que eles fazem do uso da palavra de Deus. E a gente não, a gente tem uma fonte muito segura. O magistério da igreja, eles nos auxilia ao longo de mais de 2000 anos, com a tradição, a conhecer aquilo que a Bíblia está falando, a estudar o sentido, a estudar esses símbolos, e ela nos traz de uma forma muito mais fácil, muito mais segura para poder seguir. E a gente tem que usar dessa fonte, a gente tem que se esbaldar desse trunfo que a gente tem, que é ter uma igreja tão rica de significado e tão rica de explicação. A gente tem o Catecismo da Igreja Católica, o amarelinho, ele é um trabalho fascinante, fantástico. E lá a gente vai encontrar a resposta para muitas das dúvidas que a gente tem lendo a palavra. E fora ele, a gente tem diversos teólogos, diversos professores, diversos padres que passaram a sua vida estudando e fazendo o trabalho para a igreja para poder trazer o significado disso para a gente. E a gente tem condição de buscar. Então, eu queria trazer para vocês agora, nesse último momento, uma reflexão simbólica sobre uma parábola. Uma reflexão feita por Hugo de São Vito. Hugo de São Vitor, ele era um monge que ele era professor na escola de São Vitor, né? Era uma escola da Idade Média para formar padres. E o Hugo de São Vitor, ele é considerado por muitos teólogos, e foi também por exemplo, São Tomás de Aquino, como um dos maiores pedagogos que a igreja já teve ao longo do tempo. E eu peguei esse texto
um livro, agora eu não lembro o nome do autor desse livro, em que ele pegou as meditações do Hugo de São Vítor a respeito do Evangelho, e tem uma aqui que me chamou muito a atenção, eu queria partilhar com vocês. É a meditação do Evangelho, da parábola do bom samaritano, né? Bom, vamos lá. A parábola ela é bem conhecida, né? Ele fala lá que é o seguinte: levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, pôr Jesus à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu pensamento, e a teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: respondestes bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus então contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e, depois de o terem maltratado, com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano, que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre sua própria montaria e levou-o à hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta te pagarei. Qual destes 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu o mesmo. Bonita a leitura, né? É muito conhecida, muito meditada, muito usada em retiros. Só que eu queria trazer para vocês a meditação que o Hugo de São Vítor fez, uma meditação simbólica dessa parábola. Bom, aqui eu queria pedir a licença para vocês, eu quero ler. Primeiro porque eu não me atreveria a tentar falar de cabeça, eu acho que o risco de eu esquecer alguma parte é muito grande e é algo que eu acho belíssimo, muito bonito, muito profundo. Eu não quero correr o risco de pular alguma coisa ou falar alguma besteira no meio. Então, eu vou pedir a licença para poder ler o texto de acordo com o que está na meditação do Hugo de São Vítor. A princípio, o sentido literal desta palavra é tão clara e tão evidente que nem sequer parece uma parábola, mas apenas a narração de um exemplo a ser imitado. Jesus parece querer dizer a nós que quando vemos o próximo, nós podemos fingir que não está acontecendo nada e passar adiante, ou então parar, sentir compaixão e ajudá-lo. Mas agora vamos ao que o Hugo de São Vítor disse na meditação. Jerusalém significa a contemplação das coisas do alto. Quanto à viagem, essa significa o pecado. Um homem estava descendo de Jerusalém, quer dizer, das coisas do alto para Jericó, que fica lá embaixo, abaixo até do nível do mar. Então o homem estava descendo de perto de Deus para as profundezas. Jericó significa a miséria mundana, ao mesmo tempo o inferno. Então, este que descia de Jerusalém a Jericó e foi assaltado pelos ladrões, designa o próprio gênero humano. Este homem somos nós, cada um de nós. Na sequência da história, o homem que abandona as coisas do alto e segue pelo caminho que conduz ao pecado, a Jericó, é assaltado. Esses ladrões, diz Hugo de São Vítor, esses ladrões são os demônios,
que despojaram o homem das vestes da imortalidade e da inocência, e o feriram gravemente pelo pecado. De fato, Hugo de São Vito continua: Deus havia feito o homem à sua imagem e semelhança, conforme diz o primeiro capítulo do Gênesis. Mas o demônio, invejando a felicidade do homem, contra esses dois bens primordiais, a inteligência e o amor, conduziu o homem a dois males principais. Feriu o homem que tinha sido feito à imagem de Deus, segundo a inteligência, com a ignorância do bem. Então, desta maneira, depois de despojado, ferido, abandonado, semi-morto na estrada, então veja as vestes aqui significam que ele foi despojado da graça, despojado da inocência pelos demônios, ferido na sua inteligência e na sua vontade. O sacerdote e o levita, que passaram e viram o homem ferido e despojado das suas vestes, são os pais do Antigo Testamento, isto é, os profetas e os homens justos, que viveram antes de Cristo, que passaram pelo estado da vida presente, vivendo santamente, buscando a Deus, mas que não conseguiram curar o gênero humano ferido pelo pecado. Já o samaritano, que é um homem natural de um povo que vive ao norte da Palestina e era odiado pelos judeus, esse representa o próprio Cristo, rejeitado e crucificado pelos judeus, assim como os samaritanos eram odiados e desprezados também pelos judeus. Assim o Cristo, que é o bom samaritano, foi rejeitado e crucificado pelos judeus. A hospedaria, a qual o samaritano conduziu o pobre homem, é a igreja a qual Cristo confiou a salvação dos homens até que ele volte. E o estalajadeiro são todos aqueles que nela governam e ensinam. E nesse interim estamos nós, os catequistas. Somente no dia seguinte, porém, é que o samaritano confiou o homem aos cuidados do estalajadeiro, isto é, depois de realizar ele mesmo, primeiro, o mistério da redenção. Então, antes de confiar os homens ao estalajadeiro, antes de confiar a humanidade à igreja, ele mesmo opera a redenção, ele mesmo ajuda o homem. Ao confiar a igreja aos cuidados para com os homens feridos pelo pecado, Cristo entregou-lhes 2 denários, que simbolizam a ciência e a graça de ensinar o Antigo e o Novo Testamento. Aí, acrescenta o samaritano, que tudo o que gastares a mais, em meu regresso eu te pagarei. Isso significa que aquele que ensina, ao tratarem os doentes da humanidade, não apenas pegam aquilo que está nos 2 testamentos, mas ensinem também muitas outras coisas que elaboram de acordo com o que está escrito nos 2 testamentos, para que seja manifestado aos outros. Ou seja, além dos denários, ele diz, o que faltar, eu acrescento. Ou seja, inúmeras outras coisas que, mediante o auxílio da graça, são elaborados pela contemplação e oração da meditação da Bíblia, da Palavra de Deus. Desta maneira, no dia do juízo, ou seja, quando o bom samaritano voltar, o Senhor dará o prêmio a cada um segundo os seus méritos. Nesta última passagem, o Hugo de São Vito afirma que, mediante o auxílio da graça, essas coisas são elaboradas pela contemplação, ou seja, na oração e na meditação, com todo o amor e com todo o cuidado sobre as Sagradas Escrituras, sobre os ensinamentos do Cristo e em toda a tradição da Igreja. Bonito, né? Essa dimensão da leitura, a leitura ela existe, na leitura existem várias dimensões, né? Existe a dimensão literal, mas existe também toda uma dimensão simbólica por trás. O Hugo de São Vito ele nos traz uma noção, ou uma contemplação para esse lado simbólico, esse lado espiritual. E se ele nos coloca a todos que estão na igreja e a todos que nela ensinam, ele coloca a nós, catequistas,
como o estalajadeiro. Então, todos nós que partilhamos, todos nós que acolhemos, todos nós que trabalhamos com as crianças na catequese, com os adultos, com os jovens, todos nós, de certa forma, nós estamos ajudando a Cristo a cuidar do homem lá ferido lá pelos ladrões. Todos nós partilhamos com ele essa missão. Ele entregou a nós também. E agora fica a ideia. Como nós vamos cuidar desse homem? Como nós vamos cuidar dele até a volta de Cristo? Eu deixo vocês com essa meditação. É muito profunda, é muito bonita, e eu gostaria que ela tocasse a cada um de vocês que está assistindo, a cada catequista, para vocês pensarem e meditarem na profundidade, no peso e na graça que é o nosso ministério de catequista. O quanto Cristo partilha conosco a importância de ajudar ao pobre homem que caiu nas mãos dos assaltantes a se restabelecer. O quanto Cristo partilha conosco, como catequistas, a chance de salvar as pessoas do pecado. O quanto a gente pode ajudar eles a trilhar e a guiar, a se guiar pelo caminho da salvação. É muito bonito isso. Ser catequista, embora tenha muitas e muitas dificuldades, o ser catequista traz consigo uma dimensão de paternidade, uma dimensão de cristandade muito, muito grande. Os 3 evangelhos sinóticos, eles terminam do mesmo jeito. Jesus subindo ao céu falando para os seus discípulos, para eles irem pelo mundo e fazer discípulos. Esses somos nós. Queria deixar um abraço para vocês, agradecer por vocês terem assistido esse vídeo e rezar com todos vocês para que o nosso ministério de catequista seja frutuoso e que o Senhor nos dê a graça de bem cuidar desse homem ferido, desse viajante torturado, machucado, flagelado pelos ladrões, de todo esse gênero humano castigado e flagelado pelo pecado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário ou manda uma mensagem lá no grupo. Fica à vontade. Se você tiver alguma dúvida também, pode mandar mensagem para mim ou colocar no grupo. Vamos conversar. Conversando a gente cresce. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até os próximos encontros. Amém.